Olá, boa tarde. Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um bate-papo. Autocuidado e saúde mental. Boa tarde, Nathalie. Como você está? Feliz aniversário. Vamos cantar parabéns para a Nath hoje, gente? E aí, como é que você está, Nath? Me diga, já comeu bolo? Hein? Já comeu bolo? Me conte tudo, não me esconda nada. Deixa eu ir aqui chamando o pessoal. E aí, Nathalie, me indica se você já comeu um bolinho. E aí, gente, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Só tô chamando o pessoal aqui rapidinho. Ainda não comeu bolo, Nathalie? Jane, hoje é dia de bolo de Nathalie. Vamos lá, chamando o pessoal. Sejam todos bem-vindos. Ok, concluído. Jane, Deus parabéns de Nathalie. Vamos contar parabéns. Nathalie, você deu o bolo de chocolate para Jeane. Boa tarde, senhor Edmilson Bispo. Boa tarde, Jefferson. Tudo bem com você? Então, gente, continuando, né, o nosso bate-papo com relação ao Janeiro Branco. Hoje a nossa proposta desse bate-papo é falar sobre o autocuidado para a saúde mental. Como seria isso, né? Como é que a gente pode estar fazendo esse autocuidado diante da vida corrida que a gente tem, né? Do corre-corre, desse estresse diário. Como é que a gente pode estar fazendo, né? Entrando em ação tudo isso. Boa tarde, Mônica. Seja muito bem-vinda. E aí, Edmilson, se o senhor quiser participar hoje, esteja à vontade, certo? Já está convidado para participar. É só falar o sim, que aí eu chamo você. Então, bora lá. Autocuidado e saúde mental, né? Eles andam de mãos dadas. Um não tem sem o outro, né? É tanto que você percebe as pessoas com ansiedade exacerbada, com depressão. Uma das primeiras características que elas perdem é o autocuidado, não é assim que acontece? E muitas das vezes, no dia a dia, diante da correria, do estresse diário, a gente também, mesmo sem estarmos doentes, a gente vai perdendo essa prática do autocuidado, né? E aí hoje o nosso bate-papo é para chamar sobre a reflexão, para chamar para a importância desse autocuidado diário que a gente tem que ter. E com isso a gente manter nossa saúde, não somente a nossa saúde mental, como eu já disse, né? Nós somos seres integrais, então é tudo interligado, então não somente nossa saúde mental, mas nossa saúde emocional, nossa saúde física, nossa saúde espiritual, entendeu? Então, quais são esses autocuidados? O que é que vocês acham que seria esses autocuidados, né? E como é que a gente pode estar falando sobre isso e fazendo sobre isso, falando como é que a gente pode encontrar tempo, né, nessa vida corrida da gente, nessa vida agitada, para a gente começar a olhar para nós mesmos, né? Para a gente perceber
quais são as nossas necessidades, porque o autocuidado, ele é isso. Eu não vou fazer um autocuidado porque alguém quer que eu faça. O autocuidado, ele tem que ser de você para você mesmo, entendeu? Tem que ser a partir do momento que você começa a entender quais são as suas necessidades, entendeu? Quando você entende qual é a sua necessidade, o que realmente é que você está precisando, aí você começa a colocar em prática. E não precisa, eu vou falar um monte aqui, não precisa você colocar tudo em prática, mas você colocando um passo de cada vez, fazendo uma ação de cada vez, você vai ver que as coisas vão começar a fluir mais, entendeu? Então, a proposta hoje é: como é que você pode começar a cuidar de você mesmo, né? E aí, o autocuidado, ele perpassa por várias áreas. E aí, como a gente tá falando de saúde mental, né? A gente começa com autocuidado emocional. Como é que a gente pode estar realizando esse autocuidado emocional, né? Que ele é composto de várias situações, né? O autocuidado emocional, ele fala muito do autoconhecimento. A partir do momento que eu me conheço, eu sei como lidar com as minhas emoções, né? Porque a gente não vive sem as nossas emoções. Elas são neurobiológicas, elas pertencem. Então, como eu sempre digo, então a gente tem raiva, a gente tem tristeza, né? A gente fica alegre, a gente fica magoado, a gente fica com raiva, com mágoa e por aí vai. E aí a gente vai ignorar essas emoções? Não. A gente tem que vivenciá-las, né? Aprender a vivenciá-las de forma inteligente, como a gente chama, com inteligência emocional, né? Então, quais são os autocuidados que a gente pode fazer? Primeiro, essas emoções, elas são necessárias em determinados momentos, né? Mas essas emoções que baixam a sua vibração, como eu normalmente costumo dizer, ela tem que ter prazo de validade. Então, a tristeza, eu fiquei triste com alguma situação, eu tenho que me permitir ficar triste, eu tenho que me permitir me recolher, eu tenho que me permitir chorar, entendeu? Mas eu tenho que ver até quando eu vou ficar nesse estado, porque é um sentimento que baixa muito a minha vibração, tá? Eu vivenciei. Quem não viu a live sobre lutos, vai lá que tá gravada, certo? Que você vai entender esse processo. Então, eu vivencio essas emoções, né? Mas agora eu dou o prazo de validade e eu vou mudá-las, certo? Então, essas emoções, né? A raiva, a tristeza, a mágoa, eu tenho que vivenciá-las, tenho, ok. Mas eu não vou permanecer nelas, porque, como eu já disse, elas são vibrações, elas ocasionam vibrações que nos deixam doentes, certo? Como eu sou acupunturista, então a mágoa, né? A tristeza ela afeta o pulmão, né? Você lembra daquelas pessoas chamadas dos boêmios e tudo mais, que cantavam aquelas músicas tristes, que viviam, né? Eles vivenciavam aquelas tristezas e tá lá caracterizado que muitos deles morreram com problema de pulmão, na época a tuberculose, entendeu? Então, a tristeza, essas emoções, elas afetam alguns dos nossos órgãos. Então, a gente tem que começar a nos compreender, né? Isso é a importância do autoconhecimento. Quando eu me compreendo, começo a compreender essas emoções, eu sei até que momento elas têm que permanecer comigo, né? Eu vivenciá-las, que também é importante, e qual é o momento que eu tenho que liberá-las. E aí sim, aí eu começo a construir novos pensamentos, e aí eu vou por autocuidado psicológico, né? Cuidar dos meus pensamentos. Como é que os pensamentos negativos, eles também baixam a vibração. Então, a gente tem que aprender a mudar o foco. Então, o autocuidado eu aprendo a mudar o foco. Se aquilo que eu estou pensando, se aquilo que eu estou sentindo nesse momento, ele tá me baixando a minha vibração, tá me deixando, né, muito ruim, então eu tenho que aprender a mudar o foco. Então, eu mudo o foco, eu presto atenção em outra coisa, e aí eu
começo a aprender a virar essa chave, né? E o pensamento psicológico, a gente tem propósito, a gente tem metas de vida, né? A gente vê qual é o meu propósito de vida, né? Por que que eu faço o que eu faço? Se isso que eu faço, ele me satisfaz, o que está me satisfazendo, eu posso mudar. E aquilo que eu posso mudar, eu vou e mudo, né? E eu gosto muito da oração da serenidade, que ela diz bem assim: Senhor, dai-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquilo que eu posso. E sabedoria para distinguir uma coisa e outra, entendeu? Então, quando a gente começa a praticar esse autoconhecimento, de realmente se ver, de se enxergar, né? Enxergar as nossas necessidades, a gente começa a vislumbrar outras possibilidades. E um autocuidado relacionado a isso é a gente começar a construir diários, entendeu? Então, escrever aquilo que a gente tá sentindo é um autocuidado, entendeu? Você começar a realmente ver, manter um diário, reservar um tempo para refletir, né? Para meditar, para você ver se realmente, poxa, tudo isso que aconteceu comigo, né? Se foi bom, se foi ruim, o que é que eu poderia melhorar? Isso é um autocuidado, essa reflexão, né? E muitas das vezes tem determinadas situações que a gente não dá conta e tá tudo bem. Então, a gente com esse autoconhecimento, também a gente começa a perceber que não, eu não dou conta, então eu preciso de uma ajuda. Uma ajuda seja profissional, né? Seja de um médico, um terapeuta, um psicólogo. Enfim, quando a gente começa a se conhecer, a gente percebe os nossos limites. Até onde eu posso ir? Então, esse conhecimento das nossas emoções, né? Da gente começar a compreender realmente quem eu sou, né? O que eu tô sentindo, o que eu estou fazendo, tudo isso vai fazer diferença na questão de você elaborar seu autocuidado. Porque o autocuidado é um planejamento mesmo, certo? É você verificar qual é a sua necessidade e aí você se planejar para isso, entende? Então, o autocuidado emocional, psicológico, é você realmente cuidar das suas emoções, você cuidar dos seus pensamentos, cuidar daquilo que realmente está lhe fazendo bem, de situações que estão lhe fazendo bem ou não estão fazendo bem, e ter a sabedoria de saber se fica, se não fica, né? Aprender a encerrar ciclos é muito importante, né? E aí a gente perpassa também pela questão do autocuidado físico. E o autocuidado físico, como eu falei, ele não está separado do mental, do emocional. Então, você fazer uma atividade física, o movimento é importante para a gente, né? Então, fazer uma atividade física que você goste. E aí a gente pensa logo que autocuidado, né, requer gastos e tudo mais. Não. Uma atividade física pode ser uma caminhada, pode de repente você colocar uma música em casa e começar a dançar em determinados momentos, entendeu? Extravasar aquela tensão que está ali. Então, esse é um autocuidado. Ou seja, a partir do momento que você se conhece, que você vê a sua necessidade de liberar aquela tensão, você vai buscar. Então, o movimento, ele é isso. O que eu tô falando é que você precisa se movimentar. Um autocuidado é você se movimentar. Então, uma atividade física, ele pode fazer isso, entendeu? Então, você pode fazer uma caminhada, você pode buscar algum esporte que você gosta, uma alimentação, né, equilibrada, mais saudável. A dica que a gente sempre coloca é desembale menos e descasque mais. Pronto, se você fizer isso aí, não dá erro, entendeu? Então, fazer uma atividade mais balanceada, se não dá conta, procura o profissional, né? Para isso, para essa alimentação balanceada. Então, esse é o cuidado físico. Dormir, gente. Dormir é uma atividade essencial para a nossa saúde, de uma forma geral, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física, certo?
dormir é essencial. E ultimamente a gente vê várias pessoas com distúrbios de sono. Pessoas que fazem apneia de sono, seja porque tem algum problema fisiológico, seja porque tá com um excesso de peso, obesidade, muitas das vezes faz esse efeito, né? Pessoas com insônia. Então, o que tem gente aí com problemas de insônia e aí você tem que, se você tá com esse problema de insônia, você não consegue dormir bem, então é o primeiro autocuidado que você tem que fazer para você. Você precisa dormir, porque o sono é essencial para a nossa saúde, entendeu? É durante o sono que o nosso corpo, ele se restaura. Imagine que você tá lá, passa o dia todo destruindo, tirando as coisas do lugar. É durante o sono que os nossos hormônios, nossos neurotransmissores vão lá e vai ajustar, deixar tudo certinho, entendeu? Então, o sono, se você tá com problema de insônia, isso é urgente. Se você quer manter sua saúde física, mental, emocional e espiritual, você precisa regular esse sono, entendeu? Deixa eu ver aqui o que alguém escreveu. Edmilson, autocuidado em saúde mental são conjuntos de hábitos e condutas saudáveis, visa bem-estar e qualidade de vida. Exatamente. O autocuidado é você realmente visar sua qualidade de vida diante de tanta correria, né? A gente fica dizendo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas a gente precisa realmente parar e ter esse autocuidado, entendeu? Então, autocuidado nas mais esferas que a gente tem. Então, voltando à questão do sono, que eu acho importantíssimo, né? A gente que trabalha com a saúde integrativa, então não tem como deixar de alguns cuidados. Então, autocuidado é dormir bem, autocuidado é você fazer ingesta certa de água, né? Nosso corpo precisa de água, ele é 80% líquido, então a gente precisa de água para funcionar. Então, a gente precisa do movimento, nós somos feitos para o movimento, nós não fomos feitos para ficarmos parados, né? Quando a gente fica parado, o nosso corpo, ele começa a desregular, a nossa vida começa a irregular. Então, a vida é movimento, nós somos feitos para o movimento. Então, o autocuidado é se movimentar. Então, hoje, se você está paralisado na sua vida, se você está parado, qual o movimento que você está precisando? Isso é um autocuidado também. Isso, a Edmilson está falando, físico, mental, intelectual, social e espiritual. Exato, nós somos seres integrais, então a gente precisa realmente manter esses cuidados em todas as nossas esferas. Não adianta ter só um, certo? Mas aí você diz assim, Joselita, tá tudo desestruturado, eu não consigo tudo. Então comece, eleja qual o mais importante, né? Faça o que a gente chama a roda da vida e depois eu posso até a gente fazer uma live mostrando como faz a roda da vida. E aí você vai colocar as áreas de sua vida, como é que tá cada uma e qual é a mais urgente que você precisa focar sua atenção, que você precisa estabelecer um autocuidado para essa área, entendeu? Boa tarde, Tânia. E aí, deixa eu ver aqui os comentários, certo? Então, todos esses autocuidados são importantíssimos, tá? Cuidar do sono, cuidar da ingesta de líquidos, né? Beber água, respirar. A gente desaprendeu, no estresse diário a gente desaprende a respirar. A gente não respira corretamente, a gente não atende nossa plena capacidade de respiração. Então, no momento de muito estresse, o que é que a gente faz? A gente tem que aprender a respirar, a gente para e respira. Porque, normalmente, a gente faz o contrário. A gente está no momento de estresse, aprender a respiração. Então, é nesse momento que a gente tem que aprender a respirar. Então, aprender a respirar é necessário. A gente se reconectar com a natureza, entendeu? Também é necessário. Então, andar do pé descalço. Naquele dia que a gente está muito, muito, muito estressado, a gente está se sentindo sobrecarregado, tira o seu chinelozinho, vá andar numa grama, numa terra e tudo mais. E isso, nós somos seres bioeletromagnéticos. Isso significa que a gente vai descarregar para a terra tudo aquilo, toda aquela tensão. É perfeito. Façam e depois me digam, certo?
Obrigada, Andrés. Mais uma paciente como você também é show. Autocuidado social, gente, também é importante. Nós somos seres sociais, a gente não é uma ilha, a gente não vive isolado. Então, essa interação social e a pandemia, ela veio trazer isso, porque quando todo mundo ficou confinado, todo mundo começou a ficar doente, ansioso, estressado, aumentou o estresse, aumentou a depressão e tudo mais. Isso significa dizer o quê? Que nós somos seres sociáveis, entendeu? A gente tem que interagir. Então, essa vida social, ela é muito importante. Então, você conversar com alguém, né? Estabelecer sorriso, eu sempre falo, sorrir, aí eu mostro experimentos científicos que mostram a importância, como você sorrir é benéfico para a sua saúde mental, emocional, física, espiritual, entendeu? Então, você começar a conviver com pessoas e aí você imagina, você já trabalhada no emocional, trabalhando sua inteligência emocional, gerenciando suas emoções, né? Seu psicológico, tudo aquilo que você pensa, você vai se tornar uma pessoa tão bem-humorada, tão agradável, tão divertida que as pessoas vão amar estar ao seu lado. Imagine isso. E aí, vamos interagir, então, comece com aquela pessoa que você toda hora tem vontade, né? De falar, mas nunca tem um tempo, então, de repente ligue para essa pessoa, manda uma mensagem, olá, como é que você tá, entendeu? Começa a escutar, né? Mas realmente escutar, perguntar como o outro tá, se importar com o outro, né? Muitas das vezes, e eu digo de experiências, eu trato com muitas pessoas doentes, então eu sou enfermeira, eu sou terapeuta e tudo mais. E muitas das vezes eu tô achando que eu tenho um problema em minha vida, e quando você se envolve com outras pessoas, você chega a se perguntar, mas qual é o seu problema mesmo? Alguém já passou por isso na vida, de estar assim, com a cabeça cheia de problema, reclamando e tudo mais, e vem uma pessoa, ou você se encontra com uma pessoa e você vai cuidar de uma pessoa, e aí você vê que você não tem problema, entendeu? Então, muitas das vezes, quando a gente começa a ter essa empatia, da gente ver muito mais além do que eu mesma, né? Essa interação social, esse cuidado social, aí você vê que a gratidão, que é o que Edmilson está falando, entra em você, né? A vibração da gratidão, ela muda as pessoas, aí você perceber, né? Que as coisas que você tem, não só perceber aquilo que você não tem, entendeu? Então, imagine que quando eu me deparo com isso, eu agradeço muito pela saúde que eu tenho, porque eu cuido de muitas pessoas doentes, entendeu? Então, a gratidão, ela é um autocuidado que você tem que ter o tempo todo, né? E a gratidão, ela perpassa, Edmilson, pelo perdão. Então, eu, na minha prática aqui, eu sempre vejo que muitas das questões, até físicas mesmo, ela tem um fundo emocional, certo? Muitas. É raro eu não encontrar uma causa emocional em alguma questão física. E a primeira, quando você tem uma doença de origem emocional, a primeira coisa é você aprender a ressignificar aquele fato que deu origem. Né? E ressignificar muitas das vezes vai perpassar pelo perdão. E aí as pessoas, elas não entendem o que é perdão, porque às vezes as pessoas acham que o perdão é simplesmente você dizer que para o outro que tá tudo bem, que o que ele fez foi certo, e não é isso. O perdão é você liberar aquela carga emocional que você carrega. Às vezes o outro nem lembra daquilo que fez com você, mas você carrega isso dentro de você por todo esse tempo. Então, o perdão é você liberar dentro de você esse peso. Nada mais é isso. E não significa dizer que o outro foi correto, que o outro não. Você apenas vai ressignificar aquilo na sua vida, entendeu? Então, o perdão é isso. E o perdão e a gratidão, elas andam assim, bem juntinhas.
Exatamente, Maria. Se permitir, ser ajudada, ser grata. Então, isso são autocuidados que a gente tem que começar a incluir na nossa vida. Fabi, você linda, profissional maravilhosa que também tá aqui, certo? Então, gente, o autocuidado ele vai perpassar por tudo isso. Então, esse autocuidado social, da gente começar a ter empatia, da gente se preocupar com o outro, entendeu? Verdadeiramente, não é aquela pessoa que chega pra você e diz assim, olá, tudo bem? Como é que você tá? E quando você diz assim, opa, ela perguntou como é que eu tô, você vai responder, a pessoa já deu as costas, já foi embora. Então, é se importar verdadeiramente. E se importar verdadeiramente, né? Como autocuidado não significa que você vai carregar aquilo que o outro tá trazendo pra você. Não é isso que eu tô dizendo, entendeu? Mas às vezes as pessoas, elas só precisam ser ouvidas, entendeu? Às vezes vão no meu consultório pessoas que, às vezes elas não querem que eu fale nada, elas só querem que eu ouça. Por quê? Porque nessa vida atribulada que a gente não tá ouvindo as pessoas. A gente, às vezes, tá, né? E nessa era da era digital, de redes sociais, você vê pessoas que vão se encontrar, né? Tipo em barzinho e tudo mais, e você vê todo mundo isolado no seu mundo, com celular. Não é assim que tá ocorrendo? Então, esse autocuidado social, ele é importante dessa verdadeira interação, de você realmente estar com o outro, né? Então, naquele momento que eu tá ali, que eu resolvi ficar, fazer uma reunião, então vamos ficar juntos, vamos conversar, vamos ver, né, o que realmente tá acontecendo um com o outro, o que é que a gente pode ajudar, o que é que não pode ajudar, o que é que a gente pode dar dicas de autocuidado, né? A gente sempre pode ajudar de alguma forma, seja ouvindo, seja falando, né? Ou seja apenas silenciando. Então, a gente pode dar essa contribuição. Isso é um autocuidado que a gente tem que ter para a nossa vida, tá? Fabi tá dizendo que as princesas delas são as clientes, ela chama carinhosamente as clientes de princesas. São assim, conversa todo. Exatamente, a gente tá muito carente, né? A gente tá carente desse autocuidado social, né? Desse autocuidado de ser ouvida, né? De ser percebida. A gente passa e a gente não tá sendo percebida. Mas, né? A gente tá falando de autocuidado, que é de você se perceber quais são as suas necessidades, entendeu? E se você perceber, não, hoje eu preciso conversar com alguém, vai atrás de uma amiga, vai atrás de um conhecido, né? Exerça esse autocuidado social, entendeu? Então, de repente, você tá num ponto de ônibus, você tá em algum local público e tem, às vezes, uma pessoa do seu lado e, às vezes, só um bom dia que você dá para aquela pessoa, só um sorriso que você dá para aquela pessoa, pode mudar o dia dela. E quando muda o dia dela, você termina ficando tão grata daquilo. A gratidão entra, invade assim você por todos os poros, que aí você termina ficando muito bem. E aí dispara, né? Neurotransmissores, serotonina, né? As dopaminas da vida. E você começa a ficar muito bem, né? Começa aí a você ver que aí você fica mais agradável, né? Autocuidado é você começar a se perceber. Então, perceba que o autocuidado ele é bem mais amplo. Então, hoje eu convido a vocês a refletirem na vida de vocês, né? Em que passa esse autocuidado. Então, o autocuidado a gente pode ter também hoje, né? Muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras. E aí, muitas das vezes, a saúde mental, ela está sendo desestruturada porque o meu financeiro não está bem. Qual o cuidado, o autocuidado financeiro que eu posso dar, né? Muitas das vezes não inclui só eu saber economizar, né? Mas também saber receber dinheiro. E dinheiro, gente, é uma energia. Então, muitas das vezes o meu processo, eu sou feliz no meu processo profissional, né? Quanto eu recebo e tudo mais. E se eu não sou, o que é que eu posso mudar? E se eu não posso mudar, como é que eu posso me adaptar para ficar bem? Porque se eu não posso mudar, eu não posso sair daquela situação, eu tenho que ficar bem. Então, qual é a forma que eu tenho que ficar bem? Qual é o autocuidado
que eu tenho que fazer para ficar bem naquela situação, né? Exato, Edmilson, é uma troca de energia, então a gente tem que saber receber, né? Então, um dos pilares do universo é o equilíbrio entre dar e o receber. A gente tem que ter esse equilíbrio de dar e receber, né? Então, minha carreira, como é que tá, tudo mais, qual o autocuidado que eu tenho com minha carreira, né? O que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso estudar, o que é que eu posso estar fazendo de autocuidado para que eu fique bem naquilo que eu escolhi para ser, entende? Então, novamente é verificar quais são as minhas necessidades nessa área. E o autocuidado interessante, que quando eu estava estudando, é o autocuidado espacial. E o que significa isso? É você cuidar do seu ambiente, né? O ambiente, muitas das vezes, tem influência naquilo que a gente está sentindo naquele momento. Então, eu pergunto a você, o seu ambiente, ele está arrumado ou bagunçado? Será que isso influencia na nossa saúde, Joselita? Um ambiente desorganizado? Será que quando eu vejo um ambiente desorganizado e agora que você está falando, eu me toquei e eu reflito como minha vida está bagunçada, como minha vida está desorganizada? E aí, por onde eu começo? Comece a organizar seu espaço. E aí, depois, reveja como é que você pode organizar a sua vida, entende? Então, esses são simples hábitos, né? Porque tudo é energia, gente. Como o Edmilson falou, tudo é energia, certo? E a gente tá trocando essa energia o tempo todo. Então, esse ambiente bagunçado reflete a minha vida bagunçada? Será? Como é que eu reflito isso? Como é que tá aí a vida de vocês? Como é que tá o ambiente de vocês? Está organizado ou bagunçado? Me digam aí, como é que tá? Falem pra mim, veja, é o momento da gente ter um bate-papo, de reflexão, entendeu? Então, de repente, organizar o meu local de trabalho, cuidar da arrumação da minha casa, do meu quarto, né? Fazer um faxinão, tirar aquilo que não serve mais pra mim, né? Porque quando eu tiro o que não serve, começa a vir coisas de repente que eu estava precisando. Já pensaram nisso? Que interessante, né? Eu libero espaço para vir mais. E decorar projeção, exatamente, Edmilson. Então, são fatos que a partir de agora eu chamo vocês para reflexão, né? Primeiro passo é o autoconhecimento. Como é que tá a minha vida? O que é que tá faltando? O que é que tá em excesso, né? Como é que eu tô lidando com o estresse diário, né? Como é que eu tô lidando com essa vida agitada de ser profissional, de ser dona de casa, de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe, enfim. Como é que eu estou lidando com tudo isso? Eu estou conseguindo lidar com tudo isso? O que é que está faltando? Então, eu tenho que começar a analisar como é que eu posso organizar isso. Lembra? A organização, como é que eu posso estar organizando tudo? Exato, o Edmilson está falando, coisas tóxicas se livrar. E a gente só vê isso quando a gente aprende a se conhecer. E aí a gente perpassa a primeira coisa que eu falei, o autocuidado emocional, né? Aprender a gerenciar e a entender nossas emoções. Entender que tem momentos que eu vou lá e eu sinto, eu sou ser humana, né? E a emoção é neurobiológica, não tem como eu reprimir, não. Eu nunca vou sentir raiva, eu sou zen, nunca vou sentir raiva, nunca vou ficar magoada. Claro que eu fico magoada, claro que eu fico com raiva, claro que eu sinto tristeza, que eu choro. Mas se eu começo a me entender, eu sei como é que eu vou trabalhar agora para diminuir essa tristeza, né? E aí tem as fases do luto, que eu já disse que vão lá, assistam a live que tá maravilhosa, né? Então eu começo a compreender tudo isso e aí agora eu estabeleço, porque o autocuidado, como eu falei, não é uma coisa que alguém impôs para você. Ah, Joselita, você tem que se cuidar, você tem que cuidar do seu cabelo, tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar da sua alimentação. Não é algo imposto por você. Tem que ser algo que você escolheu fazer por você, certo? Porque se for algo imposto, gente, eu estou fazendo isso por alguém, porque alguém me pediu,
eu não vou conseguir fazer. Eu vou até tentar, né, começar, mas eu não vou dar continuidade, entendeu? Porque aquilo não é para mim, aquilo não é algo que eu desejo. E quando é algo que eu desejo, a gente tem a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. Eu me motivo porque é algo que eu desejo. Então, esse autocuidado tem que ser algo que você realmente queira para fazer para você, né? De você, a partir de hoje, né? Normalmente eu chamo a atenção, o janeiro branco, ele chama para essa reflexão de final de ano, início de ano, de você estabelecer metas, de você estabelecer objetivos. Então, ele chama para tudo isso, né? Então, é de você, a partir de agora, você começar a refletir, né? E não fazer algo porque alguém quer, porque as opiniões querem, não. O autocuidado não é ouvir os outros, mas ouvir a nós mesmos, certo? É dar uma resposta honesta a você, fazer o que é certo para você. Aquilo que serve para você, né? Quais são as coisas boas que eu posso fazer para mim? Porque, gente, não adianta a gente querer fazer para os outros se antes eu não fiz para mim. O amor, ele tem que começar por mim. Eu tenho que me amar. Porque quando eu me amo, eu vou ter amor para dar para o outro. Se eu não me amo, eu não tenho. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Entende? Exatamente. Então, Edmilson está falando assim: canaliza a energia para você, pensamento positivo e projeto de vida é essencial. Exatamente. E é isso a reflexão do Janeiro Branco, é de você começar a fazer essa reflexão. E aí, né, o slogan do Janeiro Branco é: quem cuida da mente, cuida da vida, entendeu? Então, esses autocuidados vocês devem fazer constante. Então, tem dificuldade de falar, escreva, né? Escreva um diário para você mesmo, relatando as suas dificuldades e tudo mais. Eu não consigo falar. Reserve um tempo para você, para refletir, né? Reconhecer o que realmente não está funcionando na vida e o que eu posso fazer para melhorar, entendeu? Aceite suas emoções, né? Sem julgá-las, né? Apenas compreendê-las. Medite, né? Se permita chorar, se permita ficar triste, mas também libere tudo isso, né? Encontre canais que você possa estar expressando esses sentimentos. Então, pintar, dançar, escrever, né? Segunda-feira, eu fui para um encontro que trata de espiritualidade, de um grupo bem legal, e foi um testemunho lindo de uma pessoa que ela começou a se expressar seus sentimentos através da mandala, né? Pintando mandalas, e como isso canaliza essa energia desses sentimentos. Então, encontre canais para expressar seus sentimentos, pintar, dançar. Eu gosto de dançar, né? Então, eu coloco meu fone de ouvido, boto uma música que eu gosto, vou fazendo minhas coisas, vou dançando. Outras pessoas vão gostar de escrever, então escreva lá, né? Faça um diário da gratidão, gente. Agradeça, comece a agradecer, e quando você entra na vibração da gratidão, você vê que a sua saúde mental, emocional, espiritual, física vai, sobe de nível. Quando a gente entra na vibração da gratidão, né? E realmente agradecer por tudo. Comece a agradecer pelo que você tem, que o que você não tem virá. Isso é perfeito. Como eu sempre digo, não acredite em mim, vão lá, façam, e aí depois me digam, né? Então, comece a ter empatia social, né? Autocuidado social, converse com amigo, com pessoas, né? Vão à praia, tome sol. O sol é necessário, gente, para a produção da nossa vitamina D, né? Tão necessária, na realidade é o hormônio da vitamina D, né? O autocuidado físico, então, sua caminhada, cuide da sua alimentação, beba água, né? Tome sol de novo, né? E uma das coisas que a gente também tem que fazer é respeitar os nossos limites. Então, volto novamente, quando a gente se autoconhece, o autoconhecimento ele é libertador, porque você aprende a dar seus limites.
Então, às vezes, dizer não é necessário, porque às vezes a gente diz não a gente diz sim para o outro e diz não para a gente. E aí a gente sofre por isso calado. Eu queria ter dito não, mas eu não consegui. Então, esse exercício de quando necessário dizer não também é um autocuidado, certo? Você sabe dizer não? E aí a reflexão também para você, tá? Então, esse e por fim, né, o autocuidado espiritual. Também ele vai fazer que a nossa saúde mental, né, nossa saúde integral, ela funcione. Então, o autocuidado espiritual, o que é que você tem feito para alimentar o seu lado espiritual? E quando eu falo lado espiritual, não estou falando de uma religião que você tem que ir para religião, mas a sua conexão, entendeu? Com essa conexão com esse ser espiritual, como é que tá? Entende? Então, isso também é importante, essa conexão de você estabelecer, né? E aí, quando você se conecta com o ser espiritual, você começa a desenvolver sentimentos de amor próprio, de propósito, né? O sentimento de paz. E quando você coloca isso para você, você começa a expandir para o mundo, entendeu? Então comece a ter essas práticas de espiritualidade, de você buscar essa conexão de você com o que você acredita, mas isso é muito importante, entendeu? E aí a gente tem, digamos assim, vários estudos científicos mesmo, provando o quanto a fé, né, ela melhora nosso sistema imunológico, ela melhora nossa saúde mental, ela nos dá clareza de determinadas coisas. E novamente eu digo, quando eu falo de fé, eu não estou falando de religião, mas naquilo que você acredita, entendeu? Então, você começar a trabalhar essa sua conexão com aquilo que você acredita, certo? E a questão, relembrando, né, o cuidado social, de você rir mais para as pessoas estão precisando, né, e nós estamos precisando dessa conexão, de sorrisos. Então, sorria mais, né, estabeleça mais vínculos, seja mais empático, né, converse mais, né, seja mais aberta ao universo. E, então, o nosso bate-papo de hoje é justamente isso, essa reflexão para todos esses autocuidados. O que é que você tem feito de autocuidado para você, certo? Então, o autocuidado é trabalhar a sua autoestima. O que é que hoje está colocando sua autoestima lá para baixo, certo? É o seu modelo de corpo, que algumas pessoas dizem que não é o perfeito. É o seu rosto, é a sua aparência, é como você se comporta. O que é que está fazendo com que sua autoestima desça, fique pequena? E você se conhecendo hoje, o que é que você pode fazer para melhorar sua autoestima? Porque ninguém pode fazer nada por você, tem que começar por você. O que é que hoje você pode fazer de autocuidado para melhorar sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde emocional e sua saúde espiritual? Estabeleça seus autocuidados. Comece com pequenos passos. Joselita, é muita coisa, mas o que é que agora eu vou dar prioridade e vou começar? E comece, certo? Não espere amanhã, comece hoje. O que é que hoje você pode começar de autocuidado? E é nossa reflexão para essa semana, tá? Obrigada a todos que estiverem aqui, obrigada pelas contribuições, certo? Compartilhe a live, eu vou estar colocando lá no YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá, se inscreva no canal. Esse mês, como contribuição do Janeiro Branco, estou fazendo o Clube da Meditação, toda quarta às 19 horas. Então, lá na bio tem o link do grupo, é por lá que eu mando o link da sessão, entendeu? Então, hoje teremos sessão de meditação, quem quiser vá lá. Está sendo muito bom, é minha contribuição para o Janeiro Branco. Fiquem com Deus. Edmilson, muito obrigada. Eu que agradeço a você, agradeço a todos que participaram. Jéssica,
Sejam muito bem-vindas. Um beijo a todos, certo? Que Deus abençoe imensamente as nossas vidas. E o meu desejo é que tudo seja leve na vida de vocês. Vamos tornar tudo mais leve. Beijo, gratidão. Tchau, tchau.